É pela conta do Bill, porque nós somos amigos do Bill. Fala assim, paga, Bill. Já era, Bill. Amém. Essa é a igreja do Bill, irmão. Pessoal, hoje nós iremos iniciar. Deixa eu contar algumas coisas, talvez eu não fique até o final. Chegando um pouco mais cedo hoje. Senta, franguito. Ô, gente, vem cá. Levanta a mão aí, franguito. Fica mais para frente um pouquinho, levanta a mão. Vem cá para o pessoal te conhecer. Gente, esse menino, ele tem uma lanchonete na estrada do Taquaral. Cara, que... Levanta a mão. Agora pode aplaudir direito, por favor. Fica aí, franguito. Esse menino tem uma lanchonete na estrada do Taquaral. Quem mora ali... Taquaral, Vila Aliança, Senador Camará, você precisa ir lá comer um lanche que só tem naquele lugar. Falo para você, cara, às vezes eu morro de vontade de sair de casa para ir para lá. Irmãos, tem um lanche lá que é frango empanado com queijo e bacon, pelo amor de Deus. Fora os outros, é que eu sou fã de frango. Cara, o negócio é divino, mano. Vai lá no Franguito, segue a rede social lá, entendeu? E tu vai ser feliz demais da vida. Não é de graça, mas tem um preço, amado, que dá para você até pagar do teu companheiro que está na direita. Amém, queridos? Deus abençoe, franguito. Amém? Segue aí, ó. É franguito, é o Instagram, não é? É franguito o Instagram? Super franguito. Desculpa, irmão. Retira aqui o meu erro. Não é franguito, é super franguito. Amém? Pessoal, hoje nós iremos... ia falar da obra lá. Nós vamos fazer uma obra amanhã emergencial na igreja. Amanhã nós iremos ampliar o banheiro das mulheres. Nossa, não sabia que ia ser melhor do que a pregação, não. Vou repetir mais uma vez. Amanhã nós iremos ampliar o banheiro feminino. Jesus do céu. Você estava com o choro preso então, né? Tá certo. Pessoal, a gente sempre vê que ao final do culto tem uma fila imensa lá de meninas lá para ir ao banheiro. É verdade ou mentira? E aí o pessoal falou assim, pastor, elas não vão no banheiro porque você vai reclamar se levantar na hora da pregação. Então elas ficam apertadas no final. Todo mundo... A gente sabe que a gente tem muitas programações, né? De cultos, de aniversário da igreja chegando aí. E a gente vai antecipar. Estamos com a obra emergencial lá no sítio, mas iremos parar o sítio amanhã. E vai vir toda a galera do sítio para cá. Amanhã eu só preciso de 2 homens para nos ajudar aqui. 2 homens fortes. Amanhã eu preciso colocar muito entulho. A gente vai quebrar os banheiros, todo. Vai botar vaso novo, espelho novo, tudo. Um banheiro vai ter até chuveiro, irmão. Água gelada. Então a gente vai fazer vai ter 10 vasos sanitários no banheiro das mulheres. Espelho, ele vai ampliar para cá, tá? Ele vai pegar, aonde tem um bebedouro vai ser o banheiro de vocês. E de esquina já vai ficar o banheiro para cadeirante, né? Logo na esquina. E o banheiro dos homens terá um corredor. A cafeteria vai sair, vai até domingo, tá funcionando o nosso food truck. E a cafeteria, a livraria vai vir para cá. Vai ser muita coisa legal. Essa cozinha não vai acabar, porém vai ter uma porta para ela. Então para você que pode investir, tanto financeira quanto oração também, quanto também mão de obra, principalmente homens. A cada dia, se a gente tiver 2 homens vindo aqui, já nos ajuda demais. Amém, queridos? E a notícia do food truck lá que vai ter muita coisa boa. Vai ser um ambiente de lanche, hambúrguer artesanal, hambúrguer de Paris, hambúrguer de França, da Itália, hambúrguer brasileiro, amém? E pizza, vai ser uma coisa legal. E estamos aí também com essa vibe de colocar suco da fruta, tá legal? Pelo menos a polpa da fruta. A fruta não veio, a polpa manda lembrança, né? A gente vai botar aí suco da fruta com leite e tal. Vai ter açaí, amados, amém? Açaí, muita coisa boa. E agora nós teremos a palavra de Deus, amém, queridos? Vocês gostam, né? É um relatório do que a gente está fazendo aí. Então vai estar um meio de obra por esses dias na igreja, mas vai ficar aquele banheiro de shopping, tá? Pessoal, hoje nós iremos começar a série Evangelhos, tá legal? É muito trabalhoso. Se você for pregar
o Evangelho de Mateus e ver os milagres que eles são coerentes ao Evangelho de Marcos, de Lucas, você vai falar somente dos milagres, mas eu vou fazer uma questão de colocar em ordem cronológica. Por exemplo, é muito difícil eu não falar do primeiro capítulo, que na Bíblia cronológica e na ordem dos fatores, ele é o destaque. Então, de início, o nosso tema de hoje, a nossa série começa hoje é dia 28 de setembro, né? Setembro e 28 também, né? 28 de setembro de 2022, nós iremos começar uma série Evangelhos. Lembrando que nós saímos agora daquilo que alguns estudiosos dizem que é o quinto evangelho, que é o livro de Atos. Alguns outros estudiosos dizem que só tem um evangelho só, com visão de ótica diferente. Chamamos de sinóptico o evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. Por quê? Essa palavra sinóptico, ele quer dizer uma mesma visão, um mesmo entendimento, talvez quase uma testemunha ocular, né? Então, o evangelho de João, ele é diferente de todos os demais. E aí não vou ficar abordando aqui, dar spoiler do que vai vir pela frente. Então, eu quero só começar com vocês dizendo que o assunto hoje é o evangelho. É claro que nós iremos ter muito tempo ainda, isso aqui vai demorar um ano. Um ano estudando os 4 evangelhos, pregando. Você imagina? Acredito que o tempo é esse aí, amém? Mas não tem como eu resenhar aqui para nós iniciarmos hoje. Lembrando, se hoje não ficar legal para você, é só a ponta do iceberg, fica tranquilo. Mas se você entender hoje, os demais você vai ter uma visão de ótica. Por exemplo, quando a gente pregar sobre a Maria engravidando, e você lembrar desse fato aqui, você vai ver a gravidez de Maria diferente. Então, quando Jesus nasceu, os milagres você vai ver diferente, porque tudo é a partir dessa visão. No princípio, criou Deus. Amém, queridos? Preste atenção. O nosso tema de hoje, amigos, nosso tema de hoje, eu pedi para mudar o fly, se não tiver até o final a gente apresenta. O nosso tema de hoje, anota aí para a célula de amanhã. Amanhã tem célula, tá, queridos? Muito bem, obrigado. O nosso tema de hoje é verbo da vida. Eu pedi para não colocar imagem, porque imagem não tem verbo. Não é um nome, um sujeito que a gente deu, etc. É um verbo. Então o nosso tema de hoje é verbo da vida. Dá para você repetir comigo? Beleza? E se tratando da série de evangelhos, eu gostaria de iniciar com Mateus, capítulo 1 e o verso 1. Antes da mensagem entrar, a introdutiva dela, eu peguei o primeiro capítulo de cada evangelista, tá? De cada evangelho. Tem outra hipótese aqui. Alguns estudiosos dizem que só tem um evangelho só com 4 evangelistas. O evangelho é único, com a visão de 4 homens, né? Também nada vai mudar aqui a essência do que está escrito aqui, tá? Nada vai mudar, se é 4 evangelhos, se é um evangelho só e 4 evangelhos, nada vai mudar, porque o escrito é o mesmo, e ninguém ficou se vangloriando aqui no que escreveu. Deus deu a responsabilidade de cada um falar na sua ótica. Por exemplo, evangelho de Mateus, Mateus vai pregar o evangelho para os judeus, vai botar na raiz, dizendo que os judeus, olha, que Cristo é o Messias. Olha que legal, né? Agora, quando nós entramos no evangelho de Marcos, Marcos vai pregar o evangelho para os romanos, Lucas para os gregos, e necessariamente o Lucas, ele dá um nome em que não tem nada a ver o nome na história toda, mas ele endereçou o evangelho a alguém, que hoje essa carta serve para todos nós. Então preste atenção, Mateus capítulo 1 verso 1 diz assim: vejam bem, esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. Aí no verso 16, ele tem uma genealogia do versículo 2 ao 15, dizendo, ó, esse gerou esse, esse gerou esse, esse gerou esse, gerou... vai trabalhar a genealogia, ou seja, a raiz. Então o trabalho de Mateus aqui é trazer a essência, ou seja, a profecia antiga do que viria o Emanuel, o Deus invisível, se encarnaria. Não é reencarnação, é encarnação. Deus assumiu na forma de homem. Essa profecia, o Mateus vai trazer a clareza sobre ela. Ele vai trazer uma árvore genealógica, não tendo interrupção, tipo uma ponte, uma coisa ligando a outra. Ó, lembra de Abraão? Então nasceu Isaac. Lembra de Isaac? Então nasceu Jacó. Ele vai trazer a árvore todinha até chegar em Cristo. Tem alguém comigo aí, não? E no final ele vai dizer, preste atenção, verso 16, eu pulei tudo, tá? Que não é ênfase hoje. Jacó gerou José, marido de Maria,
deu à luz a Jesus, que é chamado do versículo 2 ao 16, ele vai trazer a árvore genealógica. Então a ênfase do Evangelho de Mateus, não que eu esteja explorando algo que vai vir no final, mas para você entender a mensagem de hoje, a ênfase em Mateus é uma ênfase genealógica. É quando você pega a árvore e coloca lá o teu bisavô, o teu avô, os teus pais, você, os teus netos, bisnetos. Você faz uma árvore para saber de onde você saiu. Entendeu? Tudo bem até aqui? Beleza? Agora, quando você olha o Evangelho de Marcos, ele vai trabalhar a profecia, o profético também, dentre outras coisas, não compete hoje, mas veja bem, Marcos capítulo 1, tudo eu estou pegando capítulo 1 e versículo 1, tá legal? Marcos capítulo 1, verso 1, esse é o princípio das boas novas, ou seja, o que é boas novas? A palavra traduzida evangelhos é boas novas. Ou seja, começou a novidade de vida. Por que boas novas? Porque se você virar a página de Mateus para trás, você vai enxergar o livro de Malaquias. E você vai ver uma folha em branco. Quem está com a Bíblia aí, abra aí, por favor, Malaquias. Aí no final, pega o Evangelho, Mateus capítulo 1, você vai ver que tem uma página em branco. Essa página está aí, não é por acidente não, que faltou conteúdo não. Quem está com a página em branco, levanta ela aí, por favor. Levanta ela aí. Isso é um período chamado período do silêncio de Deus, interbíblico, onde não se ouve profecia, porém registrada, onde não se ouve nenhum julgamento, nada, Deus se calou, chamado 400 anos. Então de Malaquias até Mateus capítulo 1, Deus ficou em silêncio, 400 anos sem falar nada. Tem alguém comigo ou não? Levante sua Bíblia, você que está com essa folha em branco aí. Aí, é verdade ou mentira? Beleza? Deus não falou, mas Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de estar olhando a terra? Não. Às vezes a gente vê esse período na nossa vida, um período em que não tem folha para escrever, um período que a gente não consegue discorrer a história, mas Deus não deixa de ser Deus porque não tem nada para se escrever. Está comigo aí não? Hã? Quem hoje pode ser essa folha em branco aí? Quem hoje pode ser essa folha em branco? Pode saber que Deus existe, mas não está conseguindo escrever nada, não tem nada, nada é novo. Tem alguém comigo? O ser humano comum aqui? Comum? Hã? Diga, eu sei que Deus existe. Glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus. E o Marcos capítulo 1, ele diz assim, esse é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é filho de quem? Filho de Deus. Agora no verso de número 2, ele diz assim, ó, iniciou-se com os profetas Isaías, escreveu, envio o meu mensageiro diante de ti, e ele preparará o caminho. Aí ele vai dizer, ele é uma voz chamada no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abra a entrada para ele. Preste atenção, todos eles estão dizendo a mesma coisa, só que de visão ótica diferente. Um vai dizer assim, o Messias vai vir, prepara o caminho para ele. O outro ele está dizendo, o Messias já vim. Olha a árvore genealógica dele. Na verdade, às vezes a gente não sabe explicar uma história, uma pregação, a gente explica do nosso jeito, e Deus ele permite que isso aconteça, porque Deus usa a nossa humanidade para que o reino seja falado. Por exemplo, por que Mateus pregou para os judeus? Porque ele era judeu, porque tinha facilidade, entendia a cultura, etc e tal. Um dos mais intelectos aqui é Lucas, mas também era um médico, mas também não foi um dos 12 discípulos, só andou com Paulo. E Paulo por diversas vezes diz assim, ó, Lucas meu discípulo amado, Lucas meu médico querido. Deus respeita, irmãos. Isso quer dizer, Deus usa a tua inteligência, o que você sabe, para expressar o reino de Deus. Então quando a gente olha essa ótica, não existe ninguém melhor e nem pior, não existe o mais ou menos, existe eu sou o que Deus me fez para ser. Fala para o vizinho do seu lado, você pode falar do reino da forma que Deus te criou. Você não precisa ser ninguém. Fala para ele com carinho, pode ser Marcos você, pode ser Mateus, pode ser Lucas, pode ser João, Joaquim, José, o importante é que você seja você. Tem alguém aí não? Agora, se tratando dos capítulos iniciais, vamos ver o que Lucas diz. Médico, não andou com Cristo. A gente vê muito ele recitado nas cartas lá, nos capítulos lá de Atos dos Apóstolos. Agora Lucas é um médico, alguém conceituado. Olha a inteligência desse cara. Detalhe, Lucas tem uma vantagem. Lucas ele tem uma vantagem que ele é o último a escrever, ele não é o primeiro. Então ele está pegando o que já foi escrito, aquilo que chegou de informação nova. Por exemplo, é como se você juntasse mais informações. 20 anos atrás a nossa informação era uma sobre o sistema solar. Hoje a informação é outra, ou seja, 20 anos passou e a informação evoluiu, a ciência evolui, e ele tem essa vantagem. Aí presta atenção como é que ele inicia
os evangelhos dele. Capítulo 1, verso 1. 2 pessoas podem dizer amém? Amém. Então 3 fica melhor. Amém. Glória a Deus. Muitos se propuseram a escrever. Olha como é que ele começa. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram antes de nós. O que ele já está dando uma ênfase aqui? Que já havia escrito antes dele. Então ele pegou, e para ele tirar a ideia dele, ele teve que ler o que já escreveram também. E ele está dizendo isso com maior naturalidade. Muitos já se propuseram a escrever a narrativa dos acontecimentos sobre Cristo. Entre nós também. Usaram os relatos de que nos foram transmitidos. Apaga a luz do altar, essa aqui, ó. Deixa só essas luzes acesas. Essa do altar, por favor. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aquele que desde o princípio foram testemunha ocular. O que é testemunha ocular? Diga, os que andaram junto, os que vivenciaram aos olhos vivos os fatos. O que é testemunha ocular? Eu vi. Ah, mas eu estou achando. Não, não tem achando não. Eu vi ele ressuscitar Lázaro mesmo. Eu vi ele curar a mulher. Eu vi, ou seja, se alguém disser para você que é mentira, você fala, como é mentira? Se eu vi, eu sou testemunha ocular, os meus olhos contemplaram. Está entendendo? Então ele está dando validade aqui, dizendo que os relatos que ele leu, de outras pessoas, claro, dos evangelistas, né? Eles usaram os relatos que foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunha ocular e servos da palavra. Ou seja, não só ouvinte, mas praticante. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever um relato preciso. Excelentíssimo Teófilo, ou seja, essa pessoa no qual ele escreveu. Ele escreveu para essa pessoa de grande influência, a propósito, para implementar, para validar, mas ele coloca o nome de alguém, para que tenha plena certeza de tudo que foi lhe ensinado. Ou seja, Lucas é esse cara que está carimbando. Ele está olhando Mateus, está olhando Marcos, ele está falando, é verdade, bate com o que chegou até mim. Lucas é um cara inteligente, intelectual. Você vê que Deus usa a vida de todos. Por exemplo, cá para nós, quem é o Mateus? Mateus é a Receita Federal dos tempos bíblicos de Roma. A Roma levantou uma cúpula em que a Roma mesmo não cobrava os impostos. Os romanos não cobravam os impostos. Os soldados estavam lá para fazer justiça e pacificar, não deixar que alvoroços se levantem em Roma. Aí o que eles fazem? Os romanos, eles vão lá e contratam uma espécie de Receita Federal, que eram os publicanos. Eles cobravam imposto. As pessoas não queriam pagar, quem agia? Os publicanos. Se Roma fosse, era guerra. Então eles prendiam e colocavam a casa como validade, um bem, não pagavam os impostos, o bem, a família, o que seja ia ser tornado como bem a poder de Roma, ou como escravo também. Então o Mateus, ele era um miliciano, ou uma Receita Federal, que você não paga, ele vem lá e uau, o leão te pega tudo. Está entendendo? Alguém, e Deus pegou essas pessoas que a gente fala assim, não tem jeito, essas pessoas que a gente diz não presta, um médico que a gente diz é riquinho demais, é inteligente demais, Deus fala assim, é tudo meu. É tudo meu. Fala para o vizinho do seu lado, Deus vai te usar, cabecinha. Chama de cabeça não, senão ofende. Fala, Deus vai te usar, cabecinha. Agora, a propósito, começa a mensagem dessa noite hoje. O propósito de trazer os 3 primeiros capítulos de cada evangelho foi para te trazer a naturalidade de pensamento de cada um. Algum falou uma coisa que o outro não completou? O que eles falaram diferente aqui? Todos a mesma coisa. Um falou disso, o outro falou daquilo, mas o outro completou e falou assim, analisei, os dois estão corretos, hein? Entende? Nada mudou, Andrade, nada. Agora, a incrível essência de como tudo se começa, se você pegar uma Bíblia cronológica, o primeiro livro da Bíblia que você vai ler é João capítulo 1, verso número 1. Porque não tem como falar do final nem do meio se você não falar o que houve no princípio. Não propositalmente eu estou pulando os evangelhos de Mateus, que a proposta da nossa Bíblia é o primeiro evangelho a começar, mas eu quero lhe trazer uma clareza do evangelho de São João, capítulo 1. Esse evangelho completo, em que coloca Cristo como sofredor, como propósito, como ressurreto, como Senhor, como Salvador. É extraordinário. Nenhum deles falou de tanta divindade quanto o evangelho de João. E o evangelho de João, ele começa assim para a gente. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Primeiro, o evangelho de Mateus, ele fala da terra, genealogia terrena.
O evangelho de Marcos, ele também fala da profecia terrena ainda. Mas o evangelho de João, ele está lá em cima. Ele fala que antes de chegar na barriga da Maria, já estava lá em cima. Ele fala que antes que houvesse profecia, Deus já tinha escrito tudo. É um Deus que nunca perde a ordem. É um Deus que constrói o fim para o início, como a Torá. A gente constrói a nossa história desde que a gente nasce para morrer. Deus não, Ele já construiu do final para cá. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Na letra do alfabeto grego, Ele é o início e Ele é o fim. Para alguém ter escrito o fim, já sabe no que vai dar. Tem alguém comigo aí? Não? É como se você escrevesse uma cena de uma peça, de um filme. Não quero falar de uma novela porque não convém. Mas você escrevesse alguma coisa, você já sabe o que vai dar. Então no enredo você pode até botar um burburinho lá, alguma coisa no meio, mas no final você tem que fechar lá. Tem alguém comigo? No princípio. Antes da genealogia, antes da profecia, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Pô, vamos embora, acabou. Só de eu saber disso, antes de qualquer homem escrever, antes de qualquer revelação, antes de Jesus se tornar fecundo ali no ventre de Maria, pela dádiva do Espírito Santo de envolver aquela mulher sem ter relações sexuais com José, antes de qualquer profecia, a Bíblia diz que no princípio ele já existia. Eu não sei quanto isso entra em você como uma flecha, mas a Deus, amado, ninguém desbarata Deus, ninguém surpreende Deus. Deus não é pego de surpresa. E o evangelho de João, ele vai dizer na cronologia, pega uma Bíblia cronológica, vai dizer, no princípio, aquele que é a palavra. Quem é mencionado como a palavra? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O verbo, algumas traduções vão dizer, corrigida, atualizada, o verbo, no princípio, ele era o verbo, e o verbo já existia, a palavra estava com Deus, ou seja, se Cristo é o verbo, se Cristo é a palavra, Jesus já estava com Deus, antes do mundo existir. Agora o que me deixa mais motivado é saber que no versículo 1 ele não termina, ele coloca uma vírgula para dizer, e a palavra era Deus. Ele não separa Deus como pai e filho. Ele vai dizer que a palavra e Deus, o Criador, é a mesma essência, é a mesma pessoa. Isso confunde a barriga de Maria. Isso confunde quem está esperando uma profecia. Porque como pode um Deus tão famoso, que criou os céus e a terra, se diminuir e vir morar junto com a gente? Um Deus no qual os pagãos temem e tremem. Um Deus que tirou na força do seu braço todos cativos do Egito. Um Deus que se diminui, vem como um embrião, é um feto, se torna uma criança e nasce do ventre de uma mulher comum. Como pode? No princípio. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Quem é Jesus? Deus. Quem é Jesus? Deus. Quem é Jesus? Deus. Agora, você pode questionar isso aqui. Se você questionar isso aqui, você não deve mais usar a fé em Cristo Jesus e nem a palavra de Deus. Se alguma coisa cai em questionamento para você, porque eu preciso crer na palavra de Deus. Timóteo vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Perdão. Timóteo capítulo 3 vai dizer que ela foi inspirada por Deus. Hebreus vai dizer que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada afiada de 2 gumes. Eu preciso crer de verdade que nenhuma vírgula está ali por acaso. Talvez você leia e fala assim, por que essa confusão agora? Por exemplo, talvez você leu a Bíblia algum dia e vai dizer, poxa, o Caim matou Abel aqui, e daqui a pouco o Caim está casado aqui. Aí você fala com aquelas coisas assim que novo na fé fica pensando, como pode isso? Tinha gente antes. Mas você esquece de uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos, que o virar da Bíblia não significa, o virar de páginas de Bíblia não significa que a história foi no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. A propósito, alguns estudiosos dizem que entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2 tem milhares de anos. Quando a gente vai trabalhar com Deus, a gente precisa trabalhar e trazer o conceito de eternidade. Por exemplo, eu estou trazendo aqui a genealogia de Cristo Jesus. Olha como é que eu comecei para você a mensagem hoje, de eternidade.
Porque no princípio fala de quê? De eternidade, porque Deus é o quê? Eterno. Jesus é eterno, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. No princípio, aquele que já era a palavra, ele já era a palavra, já existia. Então ninguém criou, ele já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ou seja, 1 milhão de anos na eternidade não mexe nada. Eu tenho 1 milhão de anos, eu tenho 1000 anos, diga comigo, 1000 anos, mais a eternidade. Soma aí para mim, eternidade. Agora eu tenho 1000 anos, mais 1 ano, quanto vai dar? 1001. Quando a gente coloca a palavra eternidade, o maior número é ela. Pode ser bilhões de anos, trilhões de anos, pode ser 100 anos. Colocou a eternidade, esquece os anos e viva a eternidade. Por isso que vale a pena a gente persistir, insistir no Evangelho, porque essa vida passageira vai passar, mas a eternidade é para sempre, irmãos. Quando ele diz em Apocalipse que ele limpará dos seus olhos todas as lágrimas, não está brincando. Ele está dizendo assim, a vida da terra vai sumir da vida de vocês. Essa vida passageira que o salmista diz 70, 80 vai acabar, mas a eternidade é para sempre com o teu Senhor. É para sempre curado, é para sempre salvo, é para sempre restaurado, é para sempre com Ele. Tem alguém para receber isso aí no teu espírito? E o texto não para de enfatizar, e o texto começa a dizer: ele existia no princípio com Deus. Ele existia no princípio com Deus. Ele existia no princípio com Deus. Ele é conhecido como o Verbo encarnou. Ele é conhecido como a palavra. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e ela te libertará. Ele foi aquilo que os antigos profetizaram. Ele foi a tipologia de Moisés no Egito. Ele foi a tipologia de Elias profético. Ele foi a tipologia de Josué, desbravador e conquistador. E agora, ele não é representado por ninguém, ele mesmo veio. Tem alguém que sente Jesus está aqui nessa noite? Pastor, se ele está aqui, manda ele aparecer que eu quero ver ele. Você sente o vento ou vê o vento? Para quem quer ver, lá vai um jargãozinho, uma aspas em bem-aventurado quem não viu, mas creu. Quem crê aí, levante suas mãos aí. Quem crê aí, levante suas mãos aí. Presta atenção, ele existia no princípio com... Você precisa repetir isso, que isso é uma verdade. Ele existia no princípio com... Agora, presta atenção. Por meio dele, ou seja, através dele, ou melhor, também com ele, por meio dele, Deus criou todas as... E sem ele, nada foi criado. Olha a importância de nós sabermos o evangelho que nós iremos entrar. Quem é que os evangelhos expressam? Os romanos tinham que ter lido isso aqui antes. Os judeus também. Um Deus tão esperado veio de forma humana. Todo mundo desprezou, não havia parecer nem formosura. Todo mundo esperava Jesus, um príncipe que viesse resolver as guerras de Israel. Um homem culto, e ele veio simples, com a mesma roupa, ao ponto de alguém trair Jesus, e ele vai dizer assim: como que eu sei quem é ele? Os soldados, eu vou beijar no rosto dele. Por que beijá-lo? Para destacar e saber quem é ele. Por que isso? Porque a mesma roupa de Pedro também era a roupa de Jesus. Que a mesma mesa que comia um discípulo, Jesus comia. O mesmo lugar que um frequentava, outro também. Então, um homem simples. E essa simplicidade do reino que Deus quer. Deus não quer que a gente fique olhando e achando que Deus é um Deus vingativo, com chicotes na mão. Ele quer transferir a imagem do Filho dele para dizendo como ele é. Tem alguém aí? Por meio dele Deus criou todas as coisas. Sem ele nada que foi feito foi criado. Amado, o que é criar? Criar é quando nada existe e ele cria. Não está escrito deu continuidade, fez a partir de um átomo, uma matéria-prima, não, ele criou, ou seja, não existia nada. Ele criou tudo a partir do nada. O nosso Jesus, o nosso Deus maravilhoso. Aquele que é a palavra possuía a vida. Eu tenho vida e vida. Olha como é que tudo se combina. Aquele que é a palavra, aquele que era o verbo, aquele que se fez carne, ele possuía a vida. A sua vida trouxe luz para todos.
2, 3, 4, 5, até que chegue 100%. 6, 7, estou em 99. Ponto. Se a vida dele foi derramada por mim, hoje eu ando na luz. Então a sua vida trouxe luz para todos. E agora, verso 5: a luz brilha na escuridão. Quem é que teve poder de tirar dessas trevas? Quem é que te arrancou com mão forte do mundo tenebroso onde você estava? Ele. Porque quando ele chega, a trevas recua, irmão. Pode até vangloriar dizendo assim: ah, já estou lá na frente, né? Jesus morreu, o inferno está em festa. Mas de repente lá, sabe aquela fala? Uma luz no fim do túnel, foi o primeiro pé dele pisando. Não, o primeiro pé não. Foi o primeiro milímetro da sua unha pisando no inferno. O inferno falou assim: opa, tem 1 milímetro aí, já tem luz. E ele foi se aproximando, até que ele chegou e as trevas recuou. A luz brilha na escuridão. Amado, tem uma diferença de uma casa que é escura e de uma casa que é clara. Vou traduzir isso à espiritualidade. Uma casa que ela anda em trevas e uma casa que tem Jesus. A casa que tem Jesus, ela é alegre, ela é arejada, as lâmpadas funcionam, os louvores são ligados, a televisão só funciona em pregação. Uma casa que tem luz, amado, tem harmonia. Você chega, bate na porta, o cara, em vez de falar quem é, ele fala glória a Deus. Tem luz, irmão. Tem uma vida que tem luz e assim. O cara não fala qual é, o cara parou com os jargões do mundo, qual é. Não, o cara fala: e aí, irmão, paz. Ele chama o ímpio, o perverso de irmão. Porque o cara profetiza, porque um dia alguém profetizou, porque um dia ele era trevas e hoje ele se tornou luz. Tem alguém aí? E olha o que Jesus disse sobre nós: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Agora, para você que está mais conectado na mensagem, você pega: se eu sou o que ele diz e se eu faço as obras que ele fez, eu devo criar coisas do nada também. E eu tenho poder para separar as trevas da luz. Se eu sou imagem e semelhança dele, se eu sou discípulo dele, se eu recebi ele de verdade, esse mesmo poder está sobre a vida de cada um que comunga a fé em Cristo Jesus. Primeiramente, ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunha só fala de quem está enviando ela. Então, peraí, os poderes incríveis da divindade, da eternidade, estão sobre nossas vidas. Vamos experimentar, vamos ser ousados, vamos andar na luz como ele também andou. Tem alguém para receber isso aí? Agora o texto diz, no verso de número 11: ele veio para o seu próprio povo e eles rejeitaram. Diga: dá vontade de pegar os judeus, os romanos e esganar? Dá não, porque a gente faz a mesma coisa. Os caras estavam lá duvidando porque muitos profetas tinham vindo no nome de Cristo. E hoje a gente sabe que pela Bíblia ele é o Cristo verdadeiro e a gente continua sendo pior do que os romanos, pior do que os judeus. Então essa fala aqui, ela é a fala mais viva de hoje. Veio para o que eram os meus e os meus não me receberam. Talvez você esteja aqui afastado, essa fala é sua. Não, pastor, eu sei quem é Jesus, de boca não vale, tem que ser na prática. Veio para o que eram os meus, o seu próprio povo. Quem é povo de Deus aqui? Levanta as mãos. Não, quem é povo de Deus? Levanta as mãos. Veio para o seu próprio povo e eles rejeitaram. Daqui a pouco no final do culto eu vou fazer um convite aí. Vocês vão aceitar Jesus ou vão rejeitar Jesus? Vamos ver quem é quem aqui na balança. Lembrando, com a passada dos séculos, dos anos, as centenas, dezenas e milhares de anos, as coisas vão engrossando para a gente, porque é muita informação para a gente. Então quem é muito informado também será muito cobrado. Amém, queridos? Verso de número 12: mas a todos que creram nele, eu sei que eu não fiz nada que era bom, eu sei que as minhas obras são maléficas, mas eu não posso deixar de completar o verso 12, porque se a gente parar no verso de número 11, a gente sai correndo daqui falando: não tem jeito para minha vida, eu vou tirar minha vida, eu vou me suicidar. Mas quando a gente lê o 12, alguém aqui melhorou alguma coisa para aceitar Jesus? Não. Ele falou: a todos que compreendem que eu existo,
que sabem que depende de mim, a todos quanto creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Qual é a ponte que foi estabelecida para mim se chegar até Deus? Cristo. Cristo é o caminho mais curto. Não preciso pegar atalho, não preciso pegar medianeira, não preciso pegar medianeiro, não preciso pegar nenhum outro Deus, porque eu tenho uma ponte, a ponte foi estabelecida. É como se Deus estivesse dizendo: quer chegar até mim? Meu filho foi enviado à terra, eu dei poder ao nome dele, e através dele vocês têm acesso direto a mim. Porque só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,15, 5, alguma coisa por aí, está na Bíblia. Verso 13: esses não nasceram segundo a ordem natural. Ou seja, aceitar Jesus e caminhar. Talvez você esteja aqui dizendo assim: poxa, só para quem aceita Jesus? Não, isso é para quem permanece em Jesus. Olha o que o texto vai dizer para a gente, na natureza dele, vai dizer assim, olha, veja bem, verso 13: esses não nasceram segundo a ordem natural. Ou seja, parece que é simples. Um dia que eu saí, vim no altar reconhecer Jesus, parece que é simples. Um dia que eu decidi descer as águas, parece que é simples eu sentar e ouvir a palavra de Deus e estar dizendo: não, essas coisas não é para gente natural, comum. Lembrando que ele começou num princípio, eternidade. Essas coisas são para pessoas que estão próximo da eternidade. Essas coisas são para pessoas que já adquiriram a eternidade. O seu passaporte está carimbado. Jesus voltar hoje, se a trombeta tocar, a eternidade é o teu lugar para sempre. Esses não nasceram segundo a ordem natural da carne. O que é a ordem natural da carne? Vou ver se dá, vou ver se eu posso. É muita coisa que eu fiz, eu errei demais, não tem jeito para mim. Ele falou: não, isso é coisa natural. A mente natural não vai conseguir compreender a mente espiritual. E nem como resultado das paixões, mas nasceram da vontade. Perdão, nem do resultado das paixões ou da vontade humana, mas nasceram de quê? Amado, então todos aqueles que nascem em Cristo, todos aqueles que recebem Cristo, estão obedecendo à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? João 3,16: porque Deus enviou o seu Filho, o unigênito, ao mundo, para saber que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vontade de Deus é que alguém se desvie? É vontade de Deus que alguém fique longe dele? Não. E quando a gente cumpre essas coisas, a gente não está mais trazendo a essência da carne de onde nascemos, a natureza humana da casa que nascemos, da maldição hereditária dos nossos pais, avós ou o que seja. Nós estamos rompendo com a nossa carne, com a matéria da terra, estamos rompendo com maldições hereditárias, estamos nascendo. Por isso que Paulo vai dizer: quem está, o verbo é presente, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Alguém pode reagir nesse lugar? Não tem como. Você deve colocar isso no teu espírito, dizer assim, que as visitações antigas não fazem parte da sua vida, porque já morreu aquela vida. Diga: já fui sepultado. Diga: o meu histórico de passado, as minhas rebeldias com Deus, as minhas mazelas, o que eu fiz ou o que me fizeram, foi. Pastor, Deus apagou? Deus anulou. Está lá para a gente saber de onde a gente saiu. Mas Deus anulou. Todo escrito de dívida que era contra vós foi rasgado na cruz. Isso é anulação. O processo existe, mas foi arquivado. Não existe causa contra a sua vida. Não existe argumento, porque quando alguém levanta algum argumento, Jesus fala assim: isso aqui é o quê? Tem alguém aí que foi regenerado pela graça? Eu estou falando para pessoas perdoadas. Não, eu estou falando para pessoas regeneradas, perdoadas, santificadas, compradas com preço de sangue. Verso de número 14: assim a palavra se tornou ser humano, Cristo. Você nunca mais vai ler a concepção de Cristo no ventre de Maria da mesma forma, nunca mais. Você vai ver diferente agora. Você vai ver que Maria foi um propósito, porque já tinha sido escrito na eternidade. Quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, você não vai falar foi acidente, não, foi um propósito. Porque Deus já escreveu a sua vida na eternidade. Na verdade, o relato da sua vida, a história da sua vida já está na eternidade. Tem alguém comigo aí? Não? A eternidade, amado, não falha. A terra falha, mas a eternidade não falha. A eternidade é o lugar de perfeição. Então tudo que Deus disse, assim será sobre a sua vida.
Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. O que é a palavra? O que é o verbo? Cristo. Parece simples ler isso aqui. Parece uma coisa comum. Ah, pastor, pula um pouquinho e vai para o final. Parece uma coisa comum ler isso aqui, mas olha a grandeza do texto. Assim, de que forma? Depois desses componentes que lemos acima. Assim a palavra se tornou ser humano. Eu não sei o quanto você está entendendo isso no teu intelecto. A palavra, Cristo, Deus, um só, se tornou como nós. É muita humilhação. Eu não consigo chegar até Deus, Deus chegou até mim. Eu não consigo ser Deus, Deus se tornou como eu. Já viu um pai quando está com muitos compromissos, agenda lotada, mas o filho pega uma bola, aquelas bolas dentes de leite, e o pai quer uma bola profissional, mais durinha, mais pesadinha. Aí o pai fala assim: vou deixar o que eu sei para ficar com o que ele é. O pai vai e começa a chutar aquela bola de leite. O pai está com chuteira, está com meião, está tudo no pé, mas começa. Sabe o que é isso? Deus entende a nossa insignificância, as nossas coisas pequenas, a nossa singularidade, a nossa simplicidade, e Ele fala conosco. Ele habita entre nós. Ele usa a vida de uma pessoa comum como eu e como você para expressar as naturalidades, ou seja, a divindade dele na terra. Se nós não falarmos, a natureza fala em nosso lugar. Tem alguém comigo? Não? Então a palavra se tornou um ser humano, ou seja, Jesus se tornou um ser humano. De que forma? De carne e osso. Naturalidade. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Não existe como dividir no meio. Não, peraí, Jesus é 100% Deus? Não. Jesus é 100% Deus? É 100% homem? Não. Alguns vão dizer assim, ele é 50% de cada. Não. Ele é 100% Deus. E ele é 100% homem. E olha o que o texto diz para a gente. Ele se tornou em carne e osso, ou seja, não há desculpa para a gente querer acabar com a nossa vida se um Deus viveu a nossa vida. Não há desculpa para a gente retroceder e recuar se um Deus se manifestou, viveu. Foi bebê, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, comeu, sentiu fome, sentiu frio, foi traído. Como a gente vai dizer que está difícil para mim se o próprio Deus passou por essa experiência? Ele se vestiu de carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e também com muita verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho, do único Filho do Pai. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o seu Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Ou seja, ninguém em toda a história viu Deus, mas Jesus, através da sua característica, através da sua fé, da sua obediência, mostrou Deus para a humanidade. Ninguém viu Deus. Uma vez Moisés, tendo a sua tarefa de libertar o povo do Egito, Moisés diz assim: se Faraó perguntar quem o Senhor é, olha a resposta que Deus vai dar para Moisés. Não sei se Moisés ficou chateado ou não. Olha que ele jogou um verbo. Ele: diga que eu sou o enviou. Não tem cálculo matemático, nem aritmética, não tem soma matemática, nem equação que possa dizer quem é Deus. Ninguém explica. A gente canta e não entende. Nem Freud, nem intelecto algum que possa explicar. Eu li algumas coisas sobre esse reflexo de João capítulo 1, e cada vez mais a ciência e alguns cientistas aí, acho que até o Einstein, na revista Veja, esqueci a edição, etc., ele disse que é impossível não ter alguém para organizar um céu tão organizado. Eu acho que a Terra é o terceiro país, é a terceira massa, não é? É o terceiro planeta, não é? É alguma coisa assim. Irmão, não sou cientista não, viu? Mas eu li algumas coisas a respeito que se a Terra fosse milimetricamente mais próximo do Sol, ou mais próximo da Lua, morreríamos congelados, ou não teria superfície que nós possamos andar, e tudo seria congelado. Ou talvez mais próximo do Sol, tudo seria triturado, torrado e morrido.
um calor ia sucumbir à terra. Então eles dizem que teve alguém para equacionar, teve alguém que calculou, teve alguém que colocou o ponto no i aonde precisava colocar. Tem alguém comigo? Ah, gente, esse Deus é maravilhoso. Você pode levantar as suas mãos e dizer: ninguém explica a Deus. Aleluia. Então ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o único Filho que mantém comunhão íntima com Ele, o revelou. Agora preste atenção, Jesus vai dizer que Ele é um só com o Pai. Veja bem o que o evangelista vai dizer, João capítulo 14, verso 8. Anota aí que tem um monte de anotação, hein? João capítulo 14, verso 8. Posso ler? Filipe, uma vez, um dos 12 convocados de Jesus, olha o que ele disse: Senhor, mostra-me o Pai e ficaremos satisfeitos. Você vê que uma vontade de ver Deus não é de hoje. Todo mundo quer ver Deus. Quem aqui quer ver Deus, amado? Olhe para o irmão do seu lado. Ele reflete a imagem de Deus. A Bíblia uma vez vai dizer que quem negligencia esse irmão que está do seu lado, ofendendo ele, é incapaz de ver a Deus. Porque se Deus que não existe, a gente quer ver, e o irmão do nosso lado que existe, a gente quer ignorar, não tem como a gente ver a Deus. Então eu entendo, colocando isso em ordem alfabética, eu só vejo a Deus quando eu respeito o meu irmão. O meu irmão é minha ponte para chegar até Deus. Fala para o vizinho do seu lado: todo respeito é pouco. Fala para ele: inclusive para perdoar os seus pecados, hoje é noite do franguito. Vai rolar um franguito hoje. Vai ou não vai? Para quem está na internet, franguito é o lanche, tá? Senhor, me mostre o Pai, ficaremos o quê? Satisfeitos. Olha a satisfação do discípulo. Esse discípulo, Alessandra e marido, não colocou outra coisa para Jesus a não ser assim: qual é o sonho da sua vida? Eu não quero ser mãe, não quero ser rico, não quero nada, eu só quero o quê? Ver Deus. Porque ele colocou como satisfação, ele falou: se eu ver Deus eu fico satisfeito. Foi o pedido do discípulo, coisa doida, maluca, né? O cara falou: eu quero ver Deus. Eu acredito que ele estava tão entusiasmado com tudo que Jesus falava do Pai, que ele falou: eu quero conhecer. Alguém comigo pode raciocinar assim? Tudo que Jesus falava deixava eles babando assim: olha, o Pai é isso, o Pai é aquilo, a comunhão com o Pai. Aí chegou um discípulo doido e falou assim: ai, o dia que eu ver Deus eu vou ficar satisfeito, vai ser o melhor dia da minha vida. Tem alguém aí que já profetizou muito sobre um lugar, uma viagem? Aí você falou assim: o dia que eu vou viajar para Noronha, a ilha do Fernando. Tem alguém aí não? Se não levantar a mão não recebe nada, viu? Vai ficar por Bangu, quem não tem fé aí. Verso de número 9. Jesus respondeu: Felipe. Olha a resposta de Jesus. Dá vontade de rir. Se eu estivesse lá, gargalhar os discípulos, vocês iam ficar doido comigo e expulsar. Jesus, esse aí debocha de tudo. Porque olha só a resposta de Jesus. Eu vou dar uma gargalhada. Já viu aquele aluno que pergunta, o professor tem aquelas respostas assim, que tu fala: era melhor ficar calado. Não, cara. São as perguntas que movem o mundo. Se ninguém perguntasse, não teria essa resposta. Tem alguém comigo? Não. Jesus respondeu: Felipe, estive com você todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Jesus não está dizendo que ele é Jesus, ele está dizendo: o que você perguntou, Felipe? Eu quero ver Deus. Fala mais alto, Felipe. O que você quer ver? Deus. Quem você quer ver, Felipe? Deus. Jesus disse para ele assim: estive com você esse tempo todo, ainda não sabe quem eu sou? E ele vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você nunca mais vai ler os evangelhos da mesma forma. Nunca mais. Você vai olhar com visão ótica de Deus. Você vai tirar aquela imagem de Deus vingativo que mata não sei quantos no Antigo Testamento. Na verdade aquilo é a justiça de Deus, que até hoje existe. Mas a graça é maior do que a lei. As misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos.
Por que a gente não morre? Por que Deus não sentencia a gente? Porque de manhãzinho, cedinho, enquanto a gente está dormindo, lá na padaria celestial, já está preparando um pão. A padaria de Deus não para de funcionar. Pastor, eu gosto de pão doce, eu gosto de pão de sal, não sei qual pão você gosta, mas eu digo para você que antes de você acordar, existe um pão da misericórdia vindo no teu destino. João capítulo 10, verso 30. O Pai e eu, bem simples, o Pai e eu somos o Pai. Peraí, o Criador criou o homem, depois o Criador entra dentro do homem. Exatamente. Immanuel, Deus dentro do barro, Deus dentro do homem. Eu e o Pai somos um só. Imagina a escola de Jesus. Quem queria que ser um dos 12 discípulos de Jesus? Quem queria ser? Quem ia fazer muita pergunta para ele? Meu Jesus, Senhor, Adão tem umbigo? Ah, Jesus do céu. C.S. Lewis, quem gosta desse autor? Muito conceituado, muito bem visto. Ele disse 3 possibilidades sobre Jesus. Repete comigo, 3 possibilidades sobre Jesus. Ele disse assim, em um dos seus livros: ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Repete comigo, ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Até que você aprenda, vai lá. Ou ele é mentiroso. Mais uma vez, vamos lá. Eu não sei se está baixo porque eu estou com um negócio no ouvido. Ele é o quê? Beleza. Ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Então anota aí, por favor. Mentiroso. Se ele não é quem disse ser, ele é mentiroso. Ele falou que era Deus. E se ele não for Deus, ele é o quê? Mentiroso. Então o C.S. Lewis diz, a possibilidade dele ser mentiroso, qual é o conchete, o abrangente para isso? Se ele não é quem ele disse ser, ele é mentiroso. Agora louco, se ele não é quem ele pensou ser, ele é louco. Mentiroso, se ele não é quem ele disse ser, ele é mentiroso. A pessoa falou que é uma coisa, mas é outra, ele é mentir. Agora, se ele não é quem ele pensou ser, ele é. Agora, se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Ah, querido, não sei qual das 3 fases você combina mais, mas para mim ele não é um mentiroso, não é um agitador qualquer, não é um louco que expulsa demônio. Para mim ele é Deus na terra encarnado. Aplauda o nome de Jesus aí, amados. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, da água da fonte da vida, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica. Vê se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. Gênesis 1, verso 1.
Já que a gente trata no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e... Como é que eu sei que eu estou em escuridão? Qual a forma de detectarmos a escuridão? Qual é o antônimo, se é que existe assim, da escuridão? Claridade? Luz? Seja qual for a sua performance verbal de contextualizar. O texto de Gênesis capítulo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e era vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Aí no verso 3 diz: então Deus disse, haja luz. E houve luz. Forma simples de falar da Trindade. Quem estava no início? Deus. E quem cobria as águas? Espírito Santo. E a tipologia de Cristo? Quem criou tudo? João, quando ele criou o capítulo 1 e os versículos posteriores, ele estava com aspiração em Gênesis. Ele falou de um princípio onde muitas pessoas esqueceram. Ele disse assim: olha, ele já existe antes da Maria, ele já existe antes dos profetas, antes dos reis, antes dos sacerdotes. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma. E se você pegar o Gênesis 1 e o João 1, você vai ver que é a mesma coisa. E ele vai dizer que Deus estava lá, o Espírito Santo estava lá, e de repente, para dar norte, para a luz chegar, se você olhar e ver que em Gênesis, nos próximos versículos, ele vai criar o sol e a lua, que é a luz que vai iluminar, e as estrelas guardar os homens. E essa luz não é outra luz a não ser Jesus. O sol vem depois. Ele vai dizer: então Deus disse, haja luz. Posso falar na minha intimidade? Meu filho, vem aqui me ajudar. A luz chegou. Posso ser assim? Íntimo de Deus? Ou você é religioso aos cremas? Tudo em trevas. Deus está lá? Tá. O Espírito Santo está guardando? Tá. Aí quem chega lá para fazer a separação entre as trevas e a luz? Nesse exato momento, alguns teólogos dizem que Satanás tinha caído, estava sobre as águas do mar, o Espírito Santo estava guardando uma espécie de cadeia, o Hades, e o Espírito estava lá, pairando sobre as águas. Aí de repente chega Jesus para fazer separação entre as trevas, que é o abismo, e a luz que ele estava criando para todos nós. Pelo amor de Deus. João capítulo 8, verso de número 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: em Gênesis capítulo 1, verso 3, ele estava criando a luz do... Em Gênesis, bota lá, Gênesis capítulo 1, verso 3, por favor. Capítulo 1, verso 3. Presta atenção, Deus está criando a terra, não é o mundo, irmãos? Deus está criando o mundo. Você está ligado ou desligado? Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Aonde? Diga, na terra, no mundo. Olha para o vizinho do seu lado e fala: terra! Isso! A luz esteve aonde, irmãos? Terra! A luz foi aonde, irmãos? Terra! Beleza, a luz foi na terra. Aí o João, o Evangelho de João, o mesmo evangelho que estamos trabalhando, a palavra de Jesus, olha o que ele vai dizer, ele mesmo dizendo do princípio. João capítulo 8, verso número 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou o quê? Eu sou o Gênesis capítulo 1, verso 3. Eu sou a luz do mundo. Eu tenho poder de neutralizar as trevas. Eu sou Alfa, eu sou Ômega. Fácil. Fácil. Quem é ele? Ele é o meu Gênesis capítulo 1, verso 13. Ele fez separação. Agora, para a gente caminhar um pouquinho bem rápido, olha o que o Provérbios diz. Um Provérbios contemporâneo de eternidade. O sábio do Provérbios contemporaneizando a eternidade. Presta atenção, ele vai tipificar e vai
ser esse personagem, vai emprestar boca para que Cristo fale através dela. Detalhe, o Provérbios muito antes do nascimento de Cristo. Provérbios capítulo 8, verso 20, bem rápido. Jovem, eu vou passar os versículos só iniciais. Vai rápido, apertando o botão, deixa Jesus usar a sua vida. Bota a mão sobre a cabeça dela, Wesley, diga. Vamos lá, capítulo 8, verso 20. Ando em retidão nos caminhos da... Tem alguém igual a ele? Porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Mas vindo ele, o perfeito, o sem erro, sem pecado, ele está exclamando, está dizendo: eu ando nos caminhos de justiça e de retidão. Está falando de quem? Está falando de quem? Todos erraram. Está falando de Cristo. Aí presta atenção. O Senhor me estabeleceu desde o princípio. O Senhor me estabeleceu desde o... antes de criar qualquer outra coisa. Verso de número 23. Você vai ouvir uma palavra: fui designada. A palavra fui designada, ela está verbalizando não a pessoa, mas o atributo dela, que nesse caso vai ser explorado como sabedoria. Provérbio de sabedoria. Então, para você não achar que a palavra é uma feminina, como Jesus feminina, não. É o atributo dele, a sabedoria. Então preste atenção em troca. Eu, a sabedoria, fui designada desde as eras. Ele é sábio ou não é? Logo no início, antes da terra existir. Aí rapidinho aí em cima, verso 24. Nasci antes dos oceanos se formarem e criados. Tem alguém comigo? Verso 25. Nasci antes de serem formados aos montes. Tem alguém comigo? Quando ele, 26, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem os primeiros punhados de terra. Verso 27, eu estava lá quando estabeleceu os céus. Verso 28, estava lá quando pôs nuvens nos altos. Verso 29, estava lá quando determinou os limites do mar. Quem é ele? A sabedoria tipificada em pessoa. Bem-vindo. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 31, ele diz: como me alegrei com o mundo que ele criou. Houve harmonia. Lembra que eu e o Pai somos um só? Ninguém é maior nessa trindade. O que um faz completa a obra do outro. Não há. Por isso que eles são inseparáveis. Eles trabalham em sinfonia, em alegria. Um completa uma obra. Por exemplo, Deus é Deus. Deus está sentado no seu trono, é juiz. Jesus é advogado. O Espírito Santo é consolo. Olha só a trindade dividida. Ninguém faz um papel do outro. Por exemplo, o Espírito Santo não andou na frente das carroças quando ele veio à terra. Ele teve que esperar o tempo de Jesus. Jesus foi consumado. Jesus disse assim: ó, eu irei ao Pai. Ou seja, o meu tempo está acabando, mas vai começar o tempo da nova era do Espírito. Eles são incríveis. Fala assim: dá pra gente ser assim na nossa célula? Sem essa enciumada? O fulano fez na minha frente, o fulano fez primeiro, o fulano aquilo tudo outro. Diga para amigo, diga para quem é casado: dá pra gente ser assim como casal? Fala, dá. Fala pro irmão do seu lado: dá pra você ser assim como irmão, como membro? Fala para ele: paga um hambúrguer e eu como. Harmonia. Tem alguém comigo aí? Não. Verso 32. Por isso, meus filhos, ouça-me, pois todos que seguem os meus caminhos são o quê? Ele agora está colocando mais uma palavra atribuída à nomenclatura dele: caminho. E aonde a gente vai encher caminho aqui para dizer que esse versículo também é uma expressão física memorável de Cristo Jesus? João 14, verso 26. Posso ler? Jesus disse. Quem disse? O que o provérbio disse? Todos que seguem os meus. Alguém comigo? Não? Eu estou rápido? Provérbios 8, verso 32 diz: todos que seguem os meus caminhos. João 14, verso 26, ele vai dizer, Jesus disse: eu sou o quê? Eu sou o quê? Afinal de contas, aceita a religião, sangue de Jesus. A religião, 14, 26, falei o quê? Falei outra coisa, não? Ela está com o esboço lá, está aqui 14, 26. Não, está lá, não está?
Tá aí, não tá? 14:26, certinho, não tá, querida? Ah, tá Jó? Mas eu falei João. Tá bom, irmãzinha. Você perdoa? Crente, teóloga. Presta atenção. Ah, eu perdi o raciocínio agora. Agora vem aqui pegar. O que eu estava falando? A religião que é o evangelho. Tá vendo o que você faz? A religião que é o evangelho, já falei isso em Atos Apóstolos, até o 3º capítulo lá, ela era conhecida como a seita ou caminho. Não é a seita de aceitar, é a seita, uma religião sem base, sem nada, criada pelos homens. Era chamada de caminho. E Jesus vai dizer para quem quer entender que ainda está na religião do caminho, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Agora preste atenção numa coisa aqui, um verbo que tem para a gente. Ninguém pode o quê? Vir. Porque ele falou, ninguém pode ir ao Pai. Sou Pai. Ninguém pode vir ao Pai. Ele poderia falar, ninguém pode ir ao Pai. Mas ele disse, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Ah, quem está feliz aí porque está com Jesus, irmãos? Pelo amor de Deus, Dadá, mãe da Alice, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Mais uma vez ele diz assim, ó, quem me vê, vê o Pai. Eu vou consertar aqui o que a teóloga falou. Se eu tirar o acento que incomodou ela do ó, agora consertei, viu, irmão? Tá bom, em casa a gente resolve. Tem alguém comigo aí, não? Verso 34 do Provérbios 8. Verso 34. Felizes os que ouvem. Mostra os dentes amarelados, irmão. Felizes os que ouvem. Felizes. Feliz quem veio de Londres, Seropédica, de qualquer outro lugar. Feliz aqueles que não foram dormir e vieram cultuar a Deus. Felizes quem ouvem. Feliz quem está ouvindo pela internet. Felizes os que ouvem, que ficam à minha porta todos os dias esperando a minha entrada de minha casa. Ah, amado, vai ficar baixo isso não. Nem adianta cantar deixa baixo, que não deixa. Nem adianta. Felizes são os que ouvem e ficam à minha porta. Agora preste atenção, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Preste atenção. João capítulo 10, ele diz, o ladrão se não vem para roubar, matar e destruir. Ele diz uma tipologia que o ladrão ele pula o curral. Agora ele diz não, que o pastor ele entra pela porta. Ah, cara, você não entrou pulando o muro, você não entrou pela laje. Olha o que ele está dizendo, felizes foram aqueles que entraram por aquela porta. Porque quando eu vier, se estiver na porta, vai entrar. Eis que estou à porta e bato. Tem alguém para abrir e dizer para ele, pode entrar, meu Senhor. Reaja aí no seu lugar, crente. Uou! Já finalizando, Colossenses capítulo 1, verso 15. Colossenses 1,15. Posso ler? O Filho é a imagem de Deus, do Deus invisível e supremo de toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram, tanto no céu quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e a que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e se mantém em tudo.
O Wellington, quando eu ouço essa palavra, ele existe em todas as coisas. E a gente olha o mundo de hoje e fala, está um caos. Só que a Bíblia manda eu dizer e profetizar, está tudo em harmonia. Em outras palavras Ele é soberano, Ele é supremo, não perdeu o controle de nada. Até os acontecidos está no plano cronológico dele. Haverá rumores de guerras e guerras, e no fim dos dias muitos perderiam até o amor, se possível. Então tudo está no plano dele. As coisas boas estão no plano dele. O que tem acontecido de ruim está no plano dele. Tudo, ele mantém tudo em perfeita harmonia. Quando eu olho essa perfeita harmonia, dá para me acreditar nesse mundo perverso que Deus está me olhando, está me guardando, está me protegendo. Quando eu olho essa harmonia, eu digo que todas as coisas cooperam, Thaís, para o bem daqueles que amam a Deus. Diga, a harmonia de Deus está sobre a minha vida. Não deixe de falar só porque as coisinhas que você queria, filho mimado, não aconteceu. Acredite, Deus usa o caos para te mostrar o propósito. Então diga, a harmonia de Deus está sobre a minha vida. Diga, o desemprego também é minha harmonia. Diga, a prova também é minha harmonia. Diga, a enfermidade é harmonia. Diga, o abandono é harmonia. O ter e o não ter é harmonia. Porque eu preciso entender, o evangelho ele é uma coisa incrível. Ou você recebe tudo ou você não recebe nada. Não tem como eu ficar com a parte que eu gosto, amado. Não tem como eu ficar escolhendo folha que eu gosto. O evangelho é tudo para mim, eu sou tudo para o evangelho. Eu vou ficar me enganando a mim próprio. Murro em ponta de faca. Você pode estar num dia não muito legal, você pode ter vivido o dia da tua vida não muito legal, mas acredite, Deus pode, se não está, trazer uma harmonia nos próximos minutos da sua vida incrível. Primeiro, você está num lugar, está ouvindo a palavra tem um efeito dela, a transformação dela. De repente você está aqui, Deus está movendo aquilo que os reis, governantes não conseguiam mover. De repente você está aqui, Deus está movendo aquilo que os médicos, inteligentes, intelectuais não conseguiram diagnosticar. Você precisa entender que você está num lugar harmônico, onde as coisas entram no seu lugar. Tem alguém comigo aí? Não? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Glória a Deus. Aleluia. A igreja, de forma tipológica, em que desenha-se, a igreja é chamada de corpo. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 12, nós somos membros de um corpo só. Um é perna, outro é braço, um é nariz, outro é boca, tudo. Mas ele vai dizer, mas tem um que governa todos os membros desse corpo. E agora, Paulo está dizendo aos Colossenses aqui que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja precisa devolver o púlpito para ele. A igreja precisa devolver o cargo eclesiástico para ele. Cristo é o Senhor da igreja, não é deputado, não é senador, não é presidente, não é ninguém. Cristo é o Senhor da igreja. Não existe caneta que possa nomenclaturar ou implementar mais alguma coisa, se nós já temos a harmonia completa que é Ele. Então eu devolvo tudo que é dele. Você pode devolver a tua vida ministerial para Ele, você pode devolver o controle da tua vida para Ele. Deixa Ele entrar em harmonia, irmãos. Quem é o Senhor da igreja? Não é o pastor A, B e C. O Senhor da igreja é Cristo. Nós estamos aqui para representar. Somos apenas representantes. Quem é o Senhor da tua célula? Cristo. Não é o líder. Ele não é Deus. É como representa, apresenta Deus, fala de Deus, reflete a imagem de Deus. Tem alguém comigo? Então por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos, no qual ressuscitado dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, graças a Deus. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue de Jesus naquela cruz, o Pai fez as pazes com tanta gente, tanta humanidade, tantas coisas, tanto no céu quanto na terra. Isso, verso 21. Não tem um pacote? O pacote estava fechado. Ele abriu o pacote e falou isso também. Fala para a pessoa mais motivada do seu lado, que está com uma cara de quem já morreu. Fala, isso inclui você, rapaz.
Diga assim: eu estou nos planos de Deus. Querida, alguém da mídia faz, igual você colocou verbo, faz Deus, bem grande assim, igual do verbo, D-E-U-S, bem grande. Alguém faz aí correndo, o primeiro que fizer vai pagar o lanche. É o contrário agora, a ordem lá em cima. Amém? Presta atenção, eu estou nos planos de Deus. Ou seja, Deus me incluiu no pacote dele. Quando Deus pensa em abençoar a terra, Ele pensa em quem? Tem alguém comigo? Não. Quando Deus pensa em curar a terra, Ele pensa em quem? Quando Deus pensa em usar a terra, Ele pensa em quem? Eu estou num pacote de Deus, amado. Eu estou na agenda de Deus. Repete comigo, diga: eu estou na agenda de Deus. Verso 21, isso inclui vocês, que antes estavam o quê? Longe de Deus, eram seus inimigos, separados dele, ou dele separados para os seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele o reconciliou consigo por meio da morte do seu filho, no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santo, sem culpa e livre de qualquer acusação. O meu advogado é fiel. Alguém pode dizer assim: meu advogado é brabo. Diga: meu advogado é fiel. Aqui, pessoal, aqui vocês vão falar a letra D. Todo mundo diga D. Está muito fraco. Diga D. Parabéns. Aqui diga E ou E. Aqui diga U. E aqui diga S. Aqui diga. Aqui diga. Aqui diga. Lá diga. Aqui. A gente não sabe nem onde está. Vamos lá. Aqui eu tenho a letra. 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 Então vamos lá. Eu tenho escrito aqui a palavra Deus. Beleza? Olha para o telão. Tem escrito a palavra Deus. Então vamos lá. No meio eu tenho a letra. E no meio eu tenho a letra. Vou pedir que você levanta a letra S e se levanta a letra D. Olhe para o meio agora, a letra S. Olhe para o meio, a letra D. Quem está no meio? Não, quem está no meio? Quem está no meio? Pessoal, pera aí, nem aplaude. Para quem recebeu essa palavra, essa profecia, está desse tamanho, parecendo que está com desinteria, amado. Presta atenção, essa dor de cabeça não pode parar. Vamos lá, letra S e a letra D. Olha para o meio. Quem está no meio? Oh, pelo amor de Deus, não dá uma salva de palmas ao Senhor aí, amado. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti, ergo as minhas mãos. Ergo as minhas mãos, te dou meu coração. Quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Levante suas mãos aos céus. Diga: eu estou num plano de Deus. Diga: eu estou num plano de Deus. Coloca aí, amado, Apocalipse capítulo 1, verso 18. Fiquem todos de pé, por favor. Oh. Apocalipse capítulo 1, verso Apocalipse 1:8, é 1:8, né? Eu sou quem?
O que é alfa? A primeira letra do grego. Nosso professor está aí de hebraico, de várias línguas. Eu sou alfa, eu sou o início, no princípio. E o que me garante servir a Jesus e ser cristão é que Ele também está me esperando no fim. Seja o fim quando Ele vier, ou seja o último dia da minha vida, o fim da minha vida, eu vou me encontrar com Ele. Por isso é necessário ter um encontro com Jesus, porque no fim da nossa vida, se Ele não voltar e nós partimos dessa vida, nós iremos ao encontro com Ele. Por quê? Porque Ele me garantiu que Ele estaria comigo do início ao fim. Eu sou alfa, eu sou ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que era, eu sou o que ainda é e o que há de vir. Quem eu sou? Eu sou o Todo-Poderoso. Aplauda o Senhor bem forte aí, amado. Aplauda mais, exalte a Ele. Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Adore ao Criador, amado. Adore, adore, eu estou em Deus. Um pacto pra selar, silêncio no céu. Diga assim comigo. Resgate, salvação, enche seu coração. Ele nem hesitou. Cante essa canção, cante, põe a letra dela. O palco do amor, o autor anunciou a vida, a salvação. Tudo que Ele fez, tudo que Ele fez foi obedecer. Perfeito. E quando a minha história, e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue sobre todos veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos,
Alguém pode adorar o Senhor aí? Alguém pode adorar o Senhor? Alguém pode levantar as suas mãos acima da sua cabeça e dizer: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. No início eras a palavra. Sim. Com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. o nome de Jesus. Só os adoradores. Deixou o céu para buscar. Ele veio pra nos resgatar. Amor Que maior. amor é esse? Amor maior que o meu e o teu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. ele já sabia da morte. No princípio ele estava com Deus. No princípio ele já existia. E a palavra estava com Deus. E a palavra ela é Deus. Levanta tuas mãos e declare: a morte venceste. O véu do rompete, a tumba vazia agora está. Os céus, O céu te adora. eu bote, Proclama tua glória. os ressuscitais de Ele vive aqui. És invencível. Nós somos um inigualável.
ama Jesus aqui? Quem ama Jesus aqui? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Olha que palavra linda, o Rei Eterno. Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Posso pedir que você segure a mão de alguém do seu lado aí? Posso pedir? Levante a mão dessa pessoa. Vamos coroar Jesus, Léo? Levante a mão mais alto você pode. Mais alto. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei. Quem pode adorar o nome dele com voz? Vai lá, adoramos o Teu nome. Digno de receber. Dê a glória, honra a Ele, vai! A força e o poder. Chama Ele de Rei eterno e imortal. Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. De 1 minuto ao Senhor, né? Exalte a Ele, aplaude, reconheça a grandeza dEle, a soberania dEle, o poder dEle que habita entre nós, está em nós. Nós somos a imagem do Deus invisível. O Espírito Santo nos ungiu. Nós somos criaturas e nos tornamos filhos após aceitarmos ao Filho de Deus. Receba a honra, Deus, receba a glória. Eu sei que pessoas do mundo inteiro estão te clamando, mas Senhor, não deixe desapercebida a nossa adoração nessa noite, não. Receba o clamor dessa igreja, receba a adoração. Saímos de nossas casas, saímos de nossos trabalhos, saímos dos nossos afazeres para prestarmos um culto ao Senhor. Foi aceita, a sua oferta foi aceita. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, Senhor. Nos rendemos aos teus pés. Glória a Deus. Alguém muito feliz pode dar uma rajada de glória, de aleluia, em línguas, em gritos, assovios. Te amamos, Criador. Te amamos. Bota aquela imagem aí de Deus aí, por favor, bem grande. Bota a imagem aí, por favor. Atenção, amados, olhem para cá, por gentileza, alguns minutos só. Se você não se encontra o teu eu dentro do S e dentro